Além do Ivan, o Remo vem forte no mercado sul-americano, inclusive tem mais outros 3 nomes, no total de argentinos sendo especulados para a próxima temporada. Será que é uma boa alternativa para o ano que vem? Até porque é um zagueiro que atuou nesses últimos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu, inclusive, até fiz um vídeo lá para o outro canal falando na época quando ele chegou para o Amazonas. Lembrando que ele ainda pertence ao Boca Juniors, então veria nesse primeiro momento, pelo que parece, pelo empréstimo, mas já ficando em definitivo ao final da temporada, e eu vou trazer aqui para vocês. É uma boa alternativa? Não é? Nesse vídeo de hoje. Então vou deixar aqui, ó, Remo negocia com o zagueiro argentino do Boca Juniors, matéria aqui da última semana. Então fez apenas uma partida no time profissional antes de deixar o Boca e se mandar para o futebol brasileiro, né? Então pelo menos ao futebol brasileiro ele já está adaptado. Se fosse um jogador que estava encostado no Boca Juniors dos times sub-20 e tudo mais, chegar para ser titular na Série B, vamos combinar, não faz o menor sentido uma contratação nesse sentido. Mas não é o que acontece aqui com o Ivan Alvarino, ele que jogou pelo Amazonas, então 40 jogos na temporada, marcou ainda 2 gols na Série B, tá? Que os últimos jogos dele sempre como titular, o Amazonas que conseguiu, né, se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, 23 anos de idade apenas, então tem muito potencial, sem sombra de dúvidas. Somando então na temporada, ele chegou já para o final pro início do Brasileirão, né? Então 3 jogos na Copa do Brasil, 5 no Campeonato Amazonense e 3 na Copa Verde. Lembrando que ele passou pelo Guarani durante um ano, basicamente, 27 jogos e uma assistência. Acho uma excelente alternativa. Lembrando que ele atuava também como volante na época do Boca Juniors. E aí eu acho que realmente pode ser uma boa contratação, até pela experiência, né, que ele tem tido na Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei se vai realmente fechar a contratação ou não, a tendência é essa, mas independente, acho uma baita opção no mercado, até por ser argentino. Se o cara joga bem aqui 2 anos, o Remo consegue subir para a Série A, certamente vão aparecer vários times interessados na sua contratação. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot. Conto com a sua ajuda para chegarmos aqui em 70 mil inscritos. Quando chegarmos em 70 mil, vocês já sabem, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Remo. Se você quer concorrer, já se inscreve. Vamos chegar em 65 mil aqui, ó, até o final desse ano. Conto com a ajuda de cada um de vocês. E esse sorteio vai ser junto com a Foot Fanatics, que você pode comprar sua camisa dessa atual temporada, ó, a partir de R$ 249. Lembrando, você pode personalizar com o seu nome, você pode colocar também outras opções aqui, ó, de nome, de personalização, por mais R$ 10, mais 15 aqui, por exemplo. Sempre vai colocando produtos novos no Remo, né? Então, tem aqui, ó, dessa nova camisa da Consciência Negra, R$ 239. Todos os tamanhos disponíveis aqui para vocês. Pelo link aqui embaixo você ainda tem 10% de desconto em cima desse valor e você ajuda o Remo, né? Porque é uma camisa 100% oficial. Então o link das camisas da Volt aqui, junto com a Foot Fanatics, está aqui embaixo na descrição, beleza? Vamos falar aqui também de mais um jogador, que é aqui, ó, a informação de que temos, ó, ex-atacante de Grêmio, Cerro Porteño, é oferecido ao Remo, né? Então o Diego Churin, jogador de 35 anos, bem conhecido, foi oferecido como alternativa. De acordo aqui com a RT Sports, apurou que a diretoria avalia o nome internamente e cogita avançar nas tratativas, mesmo que os valores, né, sejam um pouco mais do que o Remo pretende para o teto salarial para o ano que vem. Tá aqui, ó. Seu vínculo com o Cerro Porteño previa essa extensão por mais uma temporada se ele cumprisse algumas metas. Porém, o clube paraguaio, né, optou por não acionar esse termo e aí ele vai ficar livre então agora no final de dezembro. O Sérgio Papelin, que discute essa possibilidade, vai ver, né, com o técnico Rodrigo Santana se faz sentido ou não como alternativa. Lembrando que ele tinha um salário na época de $47 mil, então mais de R$ 250 mil na cotação atual, e era um dos jogadores mais bem pagos pelo clube paraguaio, então certamente não viria para o Brasil para ganhar muito menos do que isso. É claro, pela fase dele que não é das melhores, por exemplo, nessa atual temporada, 46 jogos, 6 gols marcados e uma assistência. Não foi um desempenho muito bom. Ano retrasado aí sim, né? 2023, 48 jogos, 11 gols marcados e 3 assistências. Faria sentido esses R$ 250 mil. Mas, sinceramente, eu acho que até na época que ele estava aqui no Brasil, o Grêmio deve ser que pagava bem mais do que isso, mas no Atlético Goianiense o Atlético certamente pagava uma parte e o Grêmio pagava outra. No Atlético Goianiense foi bem também, aquele final de ano de 2022, né? 9 gols marcados, 4 assistências. Acho que aí, ó, na Sul-Americana mesmo, ele foi bem. 1 gol e 3 assistências do Atlético, que chegou nas quartas de finais. Por pouco aí não foi para uma semifinal de Sul-Americana. E quem estava, né, no comando do ataque era o Churin, que vive uma fase interessante.
Quando eu vi essa especulação, eu fiquei com o pé atrás, porque eu pensei que ele já não estava jogando bem desde essa época do Atlético. Não foi bem assim, ano passado foi bem, 2023, que agora já vira ano retrasado, né, nessa virada do ano. E aí, em 2024, que realmente não conseguiu marcar muitos gols, mas pelo menos atuou em 46 partidas. Ele chegando, por exemplo, com um salário menor do que isso, um ano no máximo de duração, vamos colocar 120, 150 mil por mês, que seria o teto, por exemplo, para um grande jogador para o ano que vem, acho que poderia ser uma alternativa. E eu gosto pelo menos da ideia de ser um centroavante, porque o Remo sofreu demais tendo o Ribamar, por exemplo, para essa posição. O Ítalo não conseguiu entregar um alto desempenho durante toda a temporada, né? Começou bem e terminou bem. O meio do ano deixou a desejar. Então acho que esse investimento de um grande jogador com um salário mais alto, que é a tendência que o Remo faça, seja um meia de criação ou um camisa 9. Então pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda. Lembrando que a passagem dele pelo Grêmio não foi boa, um pouco mais aí de 48 jogos, apenas 5 gols marcados e 2 assistências, e é um dos maiores ídolos, né, da história recente do Cerro Porteño, destaque para 2022 com 22 gols marcados. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da Betfair, que ainda está com bônus, né, de até 300% no seu primeiro depósito. Então depositou 70, vai ter mais de R$200 para começar a apostar em vários jogos que vão ter nesse meio e também no final de semana. Você pode vir aqui em ligas populares, o Brasileirão ainda não voltou, mas tem várias partidas interessantes aqui para você começar. Por exemplo, futebol espanhol, Premier League nesse final de semana também, com algumas alternativas aos jogos perto do Natal, dia 22, dia 23, com alguns times jogando os favoritos fora de casa, né? Eu vou aqui numa vitória, por exemplo, do Arsenal fora de casa contra o Crystal Palace, e também a liga aqui da Espanha. Deixa eu ver uma alternativa interessante: Barcelona e Atlético de Madrid, Real Madrid e Sevilha, né? Eu vou então no Real Madrid vencendo e o Arsenal vencendo também. Cotação de 2,8. Vamos colocar aqui R$50, voltando um total, né? 104. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Fique esperto também, né? Diversos outros jogos para você começar a apostar. Também sempre com responsabilidade. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Bora falar aqui então o último atleta nesse vídeo, que é o Cuesta, que ainda segue sendo uma alternativa, uma especulação, que ainda não tem seu futuro definido para 2025. É um jogador que eu acho interessante, 36 anos de idade. Apesar da idade, cabe em vários times, inclusive, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi uma contratação de um ano que ele ficou no Bahia, 18 jogos apenas e uma assistência, sendo 7 no Brasileirão da Série A. Então não conseguiu jogar com frequência, o que até foi diferente do que ele tinha tido nos últimos anos. Ano passado no Botafogo foi titular, durante aquela fase absurda, né, do Botafogo, ele era o grande responsável, 62 jogos e ainda marcou 4 gols. 2022 chegou bem também no Botafogo, durante 6 anos foi titular do Internacional, então acho que ele caberia tranquilamente em vários times do futebol brasileiro, pelo menos na minha opinião, da Série A. Não sei, né, se o Remo aparecer com uma boa proposta, 2 anos de duração, pode ser uma alternativa. Vale lembrar que na Argentina ele é muito conhecido, jogou durante muitos anos no Independente, também é revelado na base do Arsenal de Sarandi. Por lá, então, caberia em vários times da primeira divisão, quase em todos, para ser bem sincero. Então, eu acho que é um cara que tem muito mercado ainda. Se convencer, então, acho que poderia ser uma das melhores opções, e pode deixar sua opinião aqui embaixo. Até comparando, por exemplo, com o Diego Chorin, até o Ivan também, que seria uma alternativa. Quem sabe, né? Os dois fazendo uma dupla de zaga bem interessante, sinceramente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu estou curioso para saber. Eu vou deixar aqui para vocês também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente do Clube do Remo aqui no canal. E o link, né, tanto aqui da Foot Fanatic para você comprar sua camisa, quanto também da Betfair para você começar a apostar. E nos vemos então aqui numa próxima oportunidade. Valeu, galera!